Bom, para quem já me conhece, prazer estar com vocês. Para quem não me conhece, como o Adriano me apresentou, meu nome é Stephanie. Eu tenho a habilidade, a graça, a bênção de ser uma ceareira de Jesus nessa nossa existência. Antes de nós começarmos, gente, a palestra e toda a conversa da noite, eu quero convidar para que a gente junto possa então fazer rapidamente uma prece, né? Porque alguns chegam ali meio aceleradinho dos seus compromissos externos. Então eu vou convidar para que aquele que se sinta à vontade possa fechar os olhos, prestar atenção na respiração, para respirar neste momento de uma forma mais tranquila e se colocar mentalmente centrado e focado neste momento presente para poder receber com 100% de plenitude todas as dádivas e buscas que tem aqui, né, que veio em busca aqui nos semeadores nessa noite. Então eu vou convidá-los para que a gente possa juntos fazer o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Agora sim, pedindo licença, dando boa noite não só aos encarnados como aos desencarnados, e já agradecendo também, pedindo a proteção e orientação da cúpula espiritual do Senhor Irineu, que é da dimensão espiritual, gerencia os trabalhos aqui dos semeadores. A gente finalmente começa falando do nosso tema da noite. O conteúdo que eu trago para que a gente possa refletir, como o Adriano falou, assimilar para praticar, é um conteúdo que a espiritualidade benfeitora já traz há um bom tempo para nós. E o objetivo é que a gente, com essas informações, possa atualizar alguns dados e também compreender como lidar com algumas questões na nossa experiência atual. Oi, querido. Oi. Esse tema é a força criadora do pensamento. Eu quero conversar um pouquinho com vocês nessa noite, e eu também sempre aprendo muito, a respeito desse processo da criação do pensamento e quais são os climas psíquicos e os ambientes espirituais que nós formamos com os nossos pensamentos. Por que falar sobre a força construtora ou a força geradora do pensamento e as consequências desse processo? Porque nessa contemporaneidade em que vivemos, né, a gente já percebe que há uma grande perturbação psíquica e mental na nossa sociedade, em nós, inclusive. E aí, não só uma perturbação, né, mental, mas também uma perturbação emocional, porque esses dois campos sempre trabalham juntos, né? Nós funcionamos de forma muito espontânea, isso se dá de uma maneira muito instantânea. E aí, essa turbulência emocional, essa turbulência mental que nós vivenciamos, muitas vezes é o resultado justamente desse novo normal, em que a gente tem muitos dados o tempo inteiro, chegam informações que a gente nem está querendo receber, né? Então nós temos acesso a muitos dados, muitas vezes até involuntariamente, ao mesmo tempo em que a gente tem muitas facilitações, resultantes inclusive, graças a Deus, dos nossos avanços tecnológicos. Então hoje em dia é fácil comprar, é fácil comer, é fácil fazer, é fácil contratar, tudo é muito fácil, né? Tá tudo, a gente costuma dizer que está na palma da mão, porque está mesmo, né? Os vários e milhares de apps que nós temos hoje, tudo ficou muito mais fácil. Mas ao mesmo tempo, essas facilitações e esse excesso de informações acabam nos gerando, nos criando esse processo de uma ansiedade social. Quanto mais nós temos, menos nós sabemos como gerenciar e administrar isso. E aí a gente não pode esquecer que associado a isso, nós temos aquele eu costumo dizer que é um atributo otorgado por Deus para nós, que é o livre-arbítrio, que é o meu poder de escolha. Só que, presta atenção, muitas vezes a gente dá uma confundida nesse danado desse livre-arbítrio. Porque livre-arbítrio, segundo muitas vezes nós compreendemos, principalmente na nossa existência rotineira, é a
aquilo que cada um faz o que quer. É assim? É. Mas você tem escolhas. Então eu costumo dizer, até de uma forma figurada para a gente entender, eu olho assim, que o livre-arbítrio é aquela folha de papel em branco, dentro fala, todos os dias Deus lhe dá uma folha em branco que você escreve essa história. Isso é fato. É uma figuração muito válida do nosso dia, da nossa experiência constante. Só que aí que está. Vamos lembrar lá do nosso período de alfabetização, daquele chamado antigo primário. E agora eu acho que é infantil 1, alguma coisa assim, né? Lembra quando a gente estava aprendendo a escrever no processo de alfabetização? Tem ali a página, tem várias linhas, aquela página grande, principalmente a folha de almaço. Lembra a folha de almaço? Que era até 4 lados. Eu adorava fazer um trabalho de folha de almaço. Só que o que tinha nessa folha? Margens. Vocês lembram quando a gente ia começar um parágrafo, tinha até com os 2 dedinhos assim, para poder começar bonitinho, com aquela caligrafia bem redondinha e cursiva? E se eu extrapolasse da margem, eu ganhava ou perdia ponto da professora? Então, eu costumo dizer, para a gente conseguir entender isso, até na infantilidade espiritual em que nos encontramos ainda, que esse livre-arbítrio é exatamente uma folha margeada. O que seriam essas margens? As leis de Deus. Que, por incrível que pareça, a gente tem tanta dificuldade ainda de fazer, estabelecer, principalmente na nossa vida, de fazer com que as leis de Deus realmente sejam cumpridas nas nossas escolhas, nos nossos comportamentos, nas nossas existências. Isso nós já sabemos que é por conta justamente do degrau evolutivo, do estágio evolutivo em que nós estamos. Então nós temos mesmo essa dificuldade. Então eu costumo dizer que o livre-arbítrio é meio danadinho pra gente, porque a gente pensa muito na história da causa, que a gente sai causando um monte de coisa. Sou eu que escolho. Não posso comer açúcar, não vou comer açúcar doidado, teve Páscoa. Depois eu tomo lá a insulina e a gente vai ver o que fica. Né? Eu não posso ficar com raiva, mas eu vou ficar com raiva à vontade. A raiva de ninguém está vendo. Eu quero ficar raiva para ficar boa. Eu vou, porque eu tento processar essa raiva. E aí a gente vai fazendo essas escolhas. Eu costumo dizer que a gente se pega muito na causa, mas a gente não presta muita atenção no efeito de verdade. A gente costuma dizer assim, ó, eu vou vendo o que vai dar. Eu vou pagar para ver. Quantas vezes a gente fala assim, eu vou pagar para ver. Né? E aí a gente, como esses filhos ou alunos indisciplinados, a gente não se dá conta desse processo da causa. A gente até diz que se dá verbalmente, mas na prática, isso ali na vera é mais difícil de a gente praticar. Então, com relação à força geradora do pensamento e aos ambientes psíquicos e espirituais que eu formo, que nós formamos a partir dos nossos pensamentos, alguns pontos a gente tem que parar para pensar. Primeiro, a gente pensa 24 horas no dia. Tá, gente? Quem não sabe disso, inclusive, enquanto a gente dorme. Aliás, tem aquele recadinho, né, aquela orientação que todo centro espírita sempre dá. Quando você for dormir, procura fazer uma prece, nem que seja uma Ave Maria. Procura deixar o seu quartinho no escuro. Procura levar lá o vigiar e orar, ou o sinal verde, né? E procura relaxar antes de dormir. A gente leva o celular e fica só no arrasto. Até a ligação. Olha como são simples as coisas para a gente resolver. Aí você vai dormir, ou bravo porque alguém conseguiu que você não teve, ou xingando porque o outro é exibido, que a gente adora reclamar quando é exibido, a gente é exibido também. Ou a gente termina agoniado porque acabou vindo uma matéria, uma notícia de uma desgraça em outro estado, que não é nem que você ter visto, mas você procurou, viu. Clima mental. Pensamento é vida. Tudo, absolutamente tudo que hoje está manifestado na sua vida antes passou pelo seu corpo mental. O seu casamento, você primeiro idealizou, então foi no início da tua ideia, um pensamento que você formou, uma programação mental, você reuniu energias para isso e manifestou. Então, absolutamente tudo, a sua carreira, a sua casa, tudo o que você tem, você mentalizou. Mas e tudo que não é bom que você tem? Você também mentalizou. E é isso que a gente precisa entender. Então, qual seria a recomendação que Jesus teria para nós a esse respeito? Aí eu peguei uma frase simples de Jesus que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 16. É claro que esse capítulo é um capítulo longo, como todos os capítulos do Evangelho, mas Jesus falava a respeito de alguma coisa para os apóstolos, e aí ele deu uma orientação que na realidade é
prudentes e simples como as pombas. Para eu conseguir ter um gerenciamento minimamente adequado dos meus pensamentos, lembrando que o meu pensamento é a minha vida, sempre, meu pensamento antecede qualquer manifestação ao meu derredor, nós temos que ser vigilantes e prudentes. É fácil? Não, mas é possível? Sim. E é essa proposta que a doutrina espírita nos apresenta o tempo todo, que aliás é uma proposta corroborada pela doutrina espírita, porque já havia sido apresentada para nós por Jesus muito tempo antes. Aliás, antes de Jesus, se nós buscarmos outros filósofos também já haviam feito a mesma proposta. É só a gente ir retrocedendo na própria história humana que a gente consegue descobrir isso. Então, quando Jesus fala assim, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas, ele está falando de relacionamento humano. Prudente como a serpente significa dizer que uma serpente, ela é inteligente, ela é perceptiva, né? Ela é vigilante e ela não se lança voluntariamente a armadilhas, ela não cai em ciladas. Então, quando Jesus fala sejam prudentes como uma serpente, ele está falando do nosso processo íntimo, ele está falando do nosso funcionamento interior. Porque quando a gente vê lá aquela mensagem que até tem um livrinho, vigiai e orai, eu tenho que vigiar o quê? A vida do vizinho? Eu tenho que vigiar o quê? O comportamento dos meus familiares? Isso tudo nós vamos perceber automaticamente, porque nós temos em nós um processo chamado senso-percepção. Daqui a pouco até dá uma explicadinha rapidinho nesse senso-percepção e onde ele se encontra em nós. Então isso a gente vai ver naturalmente no processo comum dos relacionamentos e das interações humanas que nós temos. O processo dessa vigilância, sejam prudentes como a serpente, é o processo interno. É de eu estar sempre inteligente, porque a inteligência nós temos, mas nós nem sempre conseguimos empregá-la da maneira mais adequada. Por quê? Porque essa nossa inteligência, ela vai se proceder a partir do que eu estou sentindo. Então, há primeiro uma sensação na minha emotividade, no meu corpo emocional. E aí, então, eu passo para o corpo mental e aí eu materializo. Então, por exemplo, para eu ofender alguém, primeiro eu senti raiva dessa pessoa, né? Ou ranço dessa pessoa. Só que isso se dá de uma forma muito instantânea. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele fala como se processa isso. Ele fala que é exatamente assim. A gente primeiro tem uma rápida sensação na nossa emotividade. Dessa sensação, porque a gente tem que lembrar que isso tudo é o nosso espírito trabalhando, é o nosso espírito manifestando. Então, dessa emotividade, dessa sensação, surge uma ideia na minha cabeça. Dessa ideia eu então crio todo o pensamento, né? Então tá bom, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Quando ele fala simples como as pombas, gente, ele está falando a respeito justamente da minha exteriorização, de como eu me manifesto para o outro. Porque movimentados que nós somos a maior parte do tempo pela nossa vaidade e pelo nosso bendito orgulho de cada dia, principalmente na comunicação com o outro, tudo que a gente puder dificultar, a gente dificulta. Principalmente quando estamos movimentados pela vaidade e pelo orgulho, que é muito comum em nós. Quer ver um exemplo? Digamos que eu cheguei aqui nos semeadores e aí eu estou com sede. Aí eu viro para Elisete e falo assim: Elisete, você nem sabe, lá na entrada, nossa, hoje o dia foi tão corrido, eu trabalhei pra caramba, vim direto, nem tive tempo de tomar água. Aí Elisete vai dizer para mim mesmo, Stephanie, pô, você cuida mais, toma mais água, mas carrega os cruz não, do teu carro, né? Aí eu entro, aí eu encontro a Adriana e falo assim: Adriana, você não sabe. Menino, minha médica falou que era bom tomar uns 2 litros d'água, hoje eu não consegui nem tomar 500 ml já. Aí o Adriano falou: é mesmo, Stephanie, caramba, presta mais atenção. Aí eu saio daqui depois e falo assim: gente, nos semeadores eles não vão nem copo d'água pra gente? A pergunta é: eu falei, eu estou com sede, você poderia me dar um copo d'água? A gente tem essa dificuldade, a gente quer fazer enigmas, ainda mais nas relações mais íntimas da nossa existência. Aqueles colegas mais próximos, o marido, a mulher, os irmãos, os filhos.
A gente gosta de jogar enigma para o outro decifrar, movimentados pelo orgulho e pela vaidade. É tão mais simples, em distância e facilita se eu me comunicar de forma clara e objetiva. Simples como as pombas. É disso que Jesus nos fala. Então, que nós sejamos prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ou seja, que a gente avalie como está o nosso mundo interior, principalmente o nosso campo mental, e que ao me expressar, ao decidir, ao escolher, ao falar e até ao me movimentar num ambiente, eu tenha coerência, eu tenha um cuidado, não só comigo, mas com aqueles que estão me circundando, porque a gente não tem. E a gente não tem no nosso automatismo. Eu vou comentar aqui rapidamente, não consigo nem comentar, mas vou comentar. Toda semana eu trato uma hérniazinha na lombar e aí eu faço acupuntura, um médico maravilhoso, doutor André Miura, um japonesinho que eu amo de paixão. Ele me atende já tem muito tempo, lá na Ponta da Praia. Ali na General San Martins, que é exatamente o canal 7. E eu observo, gente, quando a gente... E não observo para criticar, observo porque isso é um campo de análise bom para a gente que é espírita, de comportamento. Ali bem em frente ao consultório dele, ali tem vários outros consultórios, empresas, tem casa de massas, enfim. Todo o canal 7 é de bolsão de estacionamento. Todo o canal 7 é de bolsão de estacionamento. E cada bolsão desse cabe em 4 carros. 4 carros grandes, viu? Tipo SUV. Cabe em 4 carros grandes. Inclusive em frente à clínica dele, onde ele me atende de manhã cedo. Uma coisa que eu observo é que as pessoas param naquele bolsão que cabe em 4 carros, normalmente estão parados só 2. Sabe por quê? Você já viu como é que as pessoas estacionam? Eu entro correndo em frente a uma clínica em que ele atende pessoas com problemas de mobilidade. Aí eu chego lá com minha SUV e estaciono no meio de duas, porque não tem a vaga demarcada. Um motorista minimamente atento, prudente como uma serpente, ele vai perceber, se aqui cabem 4 carros, eu fui a primeira a chegar, ou eu vou estacionar na primeira vaga lá atrás, ou eu vou dar até próximo da árvore da vaga atrás, porque vão chegar 3 outras pessoas na sequência, seja para a clínica, mas as pessoas não fazem isso. Maldade, não, desatenção. Aí eu brinco sempre com isso, porque assim, é muito comum eu chegar lá para ser atendida, e aí eu paro meu carro tipo 2 quadras lá na frente. E tudo bem. Só que todas as vezes que eu chego, eu procuro posicionar o meu carro em uma vaga. Sabe o que significa isso? Educação social. Que a gente não tem, porque a gente não presta atenção. Oh, isso é um crime grave? Não, não é. Mas se você fizer isso em nosso lar, a gente acabou de ver aqui como é que é em nosso lar, mais ou menos, né? Se você fizer isso em nosso lar e quiser trabalhar lá, eles vão dizer ainda não, porque você ainda não conseguiu nem enxergar coisas simples. Vocês percebem que são coisas muito simples da nossa rotina? A gente não presta atenção que dá para eu parar o meu carro e deixar 3 outros motoristas também pararem. Eu já vi parar lá carro desembarcando senhoras com andador e ter que parar 2 quadras depois porque tinham 2 carros gigantes ocupando 4 vagas. Essa pessoa, cometeu um grande crime? Não, mas assim, a pergunta é: qual o clima que essa pessoa gera para si mesma ao longo daquele dia? É um clima de colaboração? Ela falou assim, mas eu chego no lugar, nada para mim dar certo. Claro, você já começou complicando a vida do outro onde manhã cedo. A gente tem que prestar atenção nesse tipo de coisa. Isso não é bobagem, não é firula, não é mimimi, não é frescura, isso é educação social. Que é o que nós somos convidados a perceber e praticar aqui nessa nossa existência. São coisas tão simples, por isso que Jesus falou simples como as pombas. Só que a gente só percebe se nós estivermos atentos ao que a gente faz. E aí, continuando, né? Prudentes como a serpente, simples como as pombas. Que essa prudência seja um processo de interiorização. Eu tenho que perceber o que eu crio, o que eu gero. E simples, eu tenho que simplificar e facilitar o máximo possível todas as minhas interações. Porque isso vai se converter em facilitações para mim mesmo. Quantas vezes a gente chega lá super irritado no lugar, já chega com uma vontade, pode ter certeza que o outro vai te devolver com uma vontade também. Mas se o outro devolver com uma vontade ou não tiver com boa vontade, continue você com boa vontade. Acredite no que se processa no invisível, no campo sutil. Ele é 20 vezes mais poderoso do que se processa no campo material e visível.
é que a gente não se dá conta disso no dia a dia. E aí, a respeito desse poder da força criadora do pensamento, eu quero trazer para embasar algumas pequenas frases, pequenos trechos que nos foram apresentados por André Luiz, que está no livro Nos Domínios da Mediunidade. Foi ditado por André Luiz e psicografado por Chico Xavier. Antes até de trazer o trecho a respeito de como funciona esse processo do pensamento, eu já quero falar rapidamente do título, que o título é Nos Domínios da Mediunidade, para a gente desmistificar algumas coisas. Primeiro que domínio, a gente já entende. Dominar algo significa saber fazer algo, ter habilidade para fazer aquilo. Da mediunidade, nós temos habilidade para lidar com a nossa mediunidade. Mediunidade não é coisa só de gente que incorpora? Não. Mediunidade não é coisa só de gente que psicografa? Não. A mediunidade, gente, é um dom que está no homem encarnado. É uma faculdade do espírito encarnado. Isso está lá, e essa explicação eu adoro, dentro do Evangelho do Espiritismo, em que eles dizem assim para nós: a mediunidade é um dom do homem que precisa ser educada. Olha o que eu te falei da história da educação social. A mediunidade é um dom do homem senso-percepção. Eu entendo o que está acontecendo. Senso, captar, entender, percepção, analisar. Isso está tudo dentro do nosso cérebro, uma glândula chamada glândula pineal. Então, a mediunidade é um dom do homem que deve ser educada para que possa ser utilizada como recurso de propagação do bem, do amor, da compreensão e das leis de Deus. Mediunidade, todo ser encarnado tem. É claro que a mediunidade, como outras coisas, para a gente entender de uma forma bem primária, quanto mais eu exercito, eu habilito, mais facilidade eu terei, mais desenvolvimento dela eu terei. Então, um trabalhador do Semeadores, que há muito tempo trabalha, já estudou, já compreendeu melhor a sua mediunidade, é claro que ele vai ter uma sensibilidade maior no campo sutil, e é claro que ele vai ter um gerenciamento melhor dessa mediunidade. Agora, existem os médiuns ostensivos. Se a gente pensar, por exemplo, em Chico Xavier, se a gente pensar em Divaldo Pereira Franco, só que são espíritos missionários, é outro processo. Agora, a mediunidade comum, todos nós temos, que nada mais é do que aquele nosso chamado sexto sentido. Então, segundo nos dizem os espíritos benfeitores, essa nossa mediunidade, essa nossa senso-percepção tem que ser educada, para que a gente então vire de fato na manifestação propagadores do bem, do amor, da compreensão e das leis de Deus. Por isso que eu falei da história das leis de Deus. São leis simples. Se a gente buscar, por exemplo, os 10 mandamentos, eu costumo brincar que a gente só não faz aqueles que dão cadeia, que é matar e roubar. O resto não deu cadeia, a gente está fazendo, né? Não prestar falso testemunho, a gente está dando de mentira. Não, mas era para mentir para ajudar. Ajudar quem, Carapá? A você mesmo não está ajudando. Desculpa me informar, né? E tanto, honrar pai e mãe. Ah, mas você não conhece a mãe que eu tenho, não importa, ela não te deu a vida. É honrar. Não está falando que você tem que aceitar tudo que ela está falando. Honrar. Honrar é você não desrespeitar, você não gritar, você não abandonar, é outra coisa. A gente tem que entender. Então eu costumo dizer que só nos 10 mandamentos ele só cumpre 2 porque é da cadeia. O resto a gente está liberado. Olha o livre-arbítrio aí, torando. É assim que a gente faz. E a gente tem que parar para analisar esse tipo de coisa. Então, domínios da mediunidade, na realidade, se a gente tentar entender, é exatamente isso. É claro que esse livro é muito mais complexo, tá, gente? Ele trata, inclusive, da mediunidade de uma forma muito interessante. Aliás, eu indico a leitura desse livro. Mas, a respeito desse processo da criação mental e do pensamento, André Luiz nos diz assim, numa frase nos domínios da mediunidade. Ele diz assim para nós: imaginar é criar. Então, se eu imaginei algo que vai exatamente ao encontro, né, reafirma aquilo que Emmanuel nos diz no Pensamento e Vida. Imaginar é criar. E toda a criação tem vida e movimento, ainda que ligeiros, impondo responsabilidade à consciência que a manifesta. Então, imaginar é criar, e toda a criação tem vida e movimento. É da lei da natureza, gente. De novo, se processa no campo sutil, eu posso não estar vendo, mas está acontecendo. Criei, imaginei, aí eu já começo a elaborar todo um quadro mental daquilo. Pela minha vontade, ou eu abasteço e mantenho por muito tempo essa criação, ou eu desabasteço e vou eliminando essa criação.
Quer ver como a gente é bom nisso? Tenho certeza que aqui vocês já passaram por isso. Quando você está com muita raiva de alguém, e aí você criou todo o enredo da discussão que você estava dando com a pessoa. Aí você sabe do ambiente que você está, você criou o ambiente, a roupa que você estava usando, a roupa que a pessoa estava usando, o que você falou, o que a pessoa te respondeu, e no final você ganhou a briga, não foi? Criação mental. Aquilo aconteceu no mundo real, não, mas no teu mundo virtual, sim. Só que tem uma informação importante. A nossa mente não sabe o que é realidade e o que é ficção. Portanto, o nosso corpo físico, todo o nosso funcionamento fisiológico vai ser diretamente, imediatamente afetado por aquilo que eu estiver criando, seja ficção ou seja realidade. Então, naquele momento em que a gente ficou pensando naquela discussão que a gente teve, sabe o que a gente fez? Encheu o nosso sistema endócrino de noradrenalina. Para que serve a noradrenalina? Para a gente ficar em estado de alerta e estar pronto para uma briga, estar pronto para o combate. Vocês querem ver? Se você está na sua casa, naquele feriado, tanto é que amanhã já é feriado, o povo vai emendar, aí você está tranquilo, pega a tua pipoca, abre o teu long chest do teu sofá, pega teu copo de suco ali com canudinho e vai assistir um filme, mas aí você escolhe um filme de terror. Na primeira cena de susto, como que você vai se sentir? Você vai suar, vai te dar sudorese, vai arrepiar o pelo, tua pupila vai dilatar, você vai ficar apavorado, você vai dar um grito. A pergunta é, está acontecendo? Não. Mas o seu corpo está sentindo? Sim. Portanto, o pensamento é virtual, mas a emoção é real. Então, tudo que eu crio, eu sinto. E quanto mais tempo eu abasteço minha criação, mais tempo eu sentirei. E aí todas as minhas manifestações vão naquela direção. E isso serve tanto para o lado do que é bom, quanto para o lado do que não é bom. Tá? Criei o quadro mental. O que acontece na sequência? André Luiz diz assim para nós. E como a vida e o movimento se vinculam aos princípios da permuta, é indispensável analisar o que damos a fim de ajuizar quanto aquilo que vamos receber. Pensei, perguntei. Você sabe que é pergunta, né? Troca. Ou seja, conectei. Pensei, criei, já passei a não pensar sozinho. Eu já passo a pensar junto com todas as forças ao redor de encarnados e desencarnados que estiverem naquela mesma frequência vibratória. Por isso, quando a gente começa a ter um pensamento ruim, ele vai piorando. E você fala assim, nossa, mas eu achei que não pensasse mais nisso. Pensa, e aí você vai, na verdade, engrossando, fortalecendo, abastecendo esse pensamento com energias que vão sendo associadas ao seu pensamento. Lembrando que pensamento não é energia associada só de quem está aqui, porque a gente tem que lembrar que o pensamento ele tem um alcance que a gente desconhece à distância. Então, eu, muitas vezes, conecto lá com aquele obsessor que faz tempo que está querendo se livrar de mim. Às vezes eu trago de volta. Todos os que tem de obsessor tentando se livrar da gente, a gente não faz ideia. Mas aí a gente conecta, porque a gente vivencia aquele quadro novamente. Pensei, criei, perguntei. Então, qual é o nosso maior desafio? Para que nós possamos viver ou buscar viver uma vida com mais paz, com mais saúde e com menos danos. Selecionar os pensamentos. É o maior desafio. Vocês acham que é possível selecionar os pensamentos? Será que sim ou não? Porque a gente pensa o dia inteiro, o tempo todo. Será que dá para selecionar os pensamentos? Segundo Joana de Ângeles, dá. De novo, não é fácil, mas é possível. E como toda prática, quanto mais eu tiver consciência e fizer com o propósito de, mais eu terei familiaridade com aquilo. E aí mais aquilo vai se tornar comum na minha existência. Existe um psiquiatra renomado brasileiro, eu cito ele com uma certa frequência, chamado Dr. Augusto Cury. Eu acho que a maioria aqui já ouviu em algum momento falar dele. Dr. Augusto Cury, ele é psiquiatra, conferencista, foi professor universitário, não é mais que não dá tempo, e ele tem a Academia da Gestão da Emoção, que é no Vale do Silício, e ele é escritor. Ele escreveu livros muito famosos, muito conhecidos, e ele é traduzido em mais de 65 países, para vocês terem uma ideia. E com a nossa sorte, ele é brasileiro, ele nasceu em Colinas, que é no interior de São Paulo. Ou seja, nossa fronteira, né? Que beleza. Dr. Augusto Cury, ele tem atendimento e técnicas que ele aplica fora e dentro do Brasil.
Brasil, inclusive para os mais variados grupos profissionais, inclusive para magistrados, para juízes. Segundo o Dr. Augusto Cury, existe uma técnica que ele elaborou chamada técnica DCD. Essa técnica é uma técnica de gestão de pensamentos. Veja, percebam que não é a palavra controle, porque você não tem controle. Os pensamentos virão, eles acontecerão, eles surgirão de novo, é algo muito espontâneo. Só que você consegue fazer a gestão, o gerenciamento dos seus pensamentos. Então, segundo o Dr. Augusto Cury, existe uma técnica chamada DCD, que ele aplica inclusive em magistrados, que é duvidar, criticar e determinar. A gente já deve ter ouvido várias vezes o Divaldo falar isso, naqueles cortezinhos do YouTube, que o Divaldo fala assim: você tem que substituir pensamentos ruins por pensamentos bons, que é o que Joana de Anjos fala. Eu, por minha livre espontânea cabecinha, acredito que o Dr. Augusto Cury deva ter lido toda a série psicológica de Joana de Anjos, e aí uniu isso a toda a capacidade profissional que ele tem de estudo de anos e deve ter desenvolvido essa técnica, não é possível. Porque segundo o Dr. Augusto Cury, ele diz o seguinte: a técnica DCD significa, toda vez que você identificar um pensamento conflitante, perturbador na sua mente, e aí pode ser um pensamento de vingança, de depressão, de raiva, de frustração, de ciúme, não importa a dor, é um pensamento perturbador, porque todos esses pensamentos nos perturbam, não nos tranquilizam. Então, toda vez que você identificar um pensamento perturbador, você deve primeiro criticar, duvidar, perdão, que é duvidar. O que é duvidar do pensamento? Põe ele no crivo da tua razão. Por que eu estou pensando nisso? Será que eu estou pensando isso sozinho? Mas assim, esse pensamento vai me trazer uma resposta positiva ou negativa fisiologicamente pensando? Então você primeiro duvida. Por que eu estou pensando? Interrogação. Duvida. Depois você critica. Lembra que eu falei da história do senso, percepção? É esse. É passar por essa galerinha que está lá na sua mente, na sua glândula pineal. Depois você critica esse pensamento. Critica em que sentido? Qual vai ser o resultado de eu manter esse pensamento? Se eu mantiver, qual vai ser o resultado? Ou se eu colocar isso em prática, qual vai ser o resultado? A médio, a curto, médio e longo prazo. Você critica o pensamento. Então você duvida, você critica e daí você determina. Você, como eu protagonista da tua vida, da tua própria existência, a partir da sua força de vontade, diz: eu não vou mais pensar isso. Se é um problema que eu tenho que resolver, ok, eu vou focar então em quais os recursos ou quais as pessoas que eu preciso procurar para solucionar o problema. Eu não vou ficar parada na angústia do problema. Então você ou se busca no teu arquivo, no teu acervo de memória, alguma memória positiva. Um exemplo simples: aquela viagem que eu fiz em família, ou o dia do meu casamento, ou o dia que eu me formei, ou o dia que eu virei mãe, ou o dia que eu encontrei o amor da minha vida. Busca com o propósito de, com esse objetivo. Busca uma memória boa ou se lança para uma projeção futura. Por exemplo, eu vou começar um novo empreendimento. Ou, nessa idade eu resolvi que vou prestar um vestibular e fazer uma nova faculdade. Poxa, eu gostaria muito de aprender sobre isso. Eu então vou começar a direcionar os meus pensamentos, as minhas ideias, a minha programação, a minha ideação naquela direção, com o propósito de. Essa é a técnica DCD. Duvidar, criticar, determinar. É a substituição de pensamentos nocivos por pensamentos produtivos e que vão te fazer avançar. Porque lembra que a partir do momento que você cria, você permuta? Se você criou e permutou com a energia baixa, você vai continuar afundando cada vez mais. Se você substitui, você corta a frequência. Se você cortou a frequência, você conecta com uma outra frequência. Porque todas elas estão ao nosso redor. A escolha é nossa. De novo, é fácil? Não, ainda mais para a gente que não tem muita habilidade por causa justamente da nossa condição moral de hoje. Nossa mesmo. A gente não está nessa sociedade toda, a gente está reclamando, né? Que Brasil é esse? Pois é, se era para você estar lá, numa colônia melhor, você não teria, ou então você não acredita na justiça divina, porque você encarnou aqui de vinha. Você está exatamente com o povinho que você tanto reclama, porque é a tua condição atual. Agora vamos lá. Você vai estar com o povinho que você reclama, metendo o malho, criticando, virando as costas, ou olhando com prudência de uma serpente e lidando com a simplicidade de uma pomba com essas pessoas. Porque se você fizer isso, você está avançando. Se você não fizer, você continua no mesmo lugar.
Para finalizar, que já são 9h11, né, já estou passando bastante do horário, tem uma metáfora que até o Haroldo Dutra Dias que faz a respeito dessa história do pensamento, que eu gosto dessa metáfora. Porque metáfora é bom, que faz a gente entender melhor e assimilar melhor. No campo do pensamento, da construção das ideias, a gente tem que imaginar que nós somos o piloto e nós estamos na cabine de comando de uma aeronave. Uma cabine de comando de uma aeronave não é algo fácil de você operar. Não é. A sua mente não é um lugar fácil de operar. Só que aí, essa cabine, ela está ligada a uma aeronave, imagina um Boeing cheio de passageiros. Quem são esses passageiros? Todas as pessoas que fazem parte das suas interações humanas. Sejam interações mais frequentes, ocasionais, por longo tempo, muito tempo, do passado, do presente, do futuro, tanto faz. Então você está com toda os passageiros e tem toda a sua tripulação na sua aeronave. E aí então, todas as vezes que você começa a processar um pensamento, ainda mais se for um pensamento que ficar insistentemente na sua cabeça, significa que você colocou essa aeronave no ar. Ela vai ter um destino. Quando a gente deixa o pensamento não positivo fluir sem controle, a gente sai do comando. A gente aperta o botão automático, fecha a cabine, vai lá para trás, senta na poltrona no meio dos passageiros e fica assistindo para ver o que vai dar. O que vocês acham que vai dar? Botão do piloto automático. O que a gente veio para resolver nessa existência? As nossas tendências. Portanto, toda vez que eu aperto o piloto automático, adivinha qual é o destino? O mesmo destino de todas as minhas origens anteriores. É o chamado, bateu, levou, comigo falou, houve 3. É sobre isso, gente. Todas as vezes que eu entender que eu posso e devo exercitar esta senso-percepção, eu então passo a ter um gerenciamento mais saudável e produtivo dos meus pensamentos. E logo eu consigo fazer uma transformação ao meu redor, em mim e naqueles que sofrem o impacto das minhas ações, das minhas decisões. Então, a gente tem que literalmente assumir o controle dos pensamentos. Porque se a gente não assume esse controle, a nossa tendência é voltar nos mesmos lugares onde a gente esteve o tempo todo. E a gente veio aqui para quê? Para avançar. E aí, para finalizar, a última frase de André Luiz nos Domínios da Mediunidade, que ele diz assim para nós, é um alerta bastante importante. É da forja viva da ideia que saem as asas dos anjos e as algemas dos condenados. Então, ou você se liberta, ou você se aprisiona. Ou você avança, ou você estagna. Então, é da forja viva da ideia, de tudo aquilo que se processa no meu campo mental, durante todo o tempo da minha existência, que saem as asas dos anjos ou as algemas dos condenados. Eu quero uma vida viciosa ou eu quero uma vida próspera? Vai decidir das minhas escolhas. Vai depender, né, de todas as minhas decisões, de todas as minhas escolhas. Então, dito isto, eu espero que a gente tenha compreendido um pouquinho o que a doutrina espírita e Jesus nos fala a respeito da força criadora do nosso pensamento. Ela cria só a nossa vida, que é o mais importante. É isso, gente. Obrigada. Eu vou finalizar justamente com a mensagem de Jesus. Sejamos prudentes como as serpentes e simples como as pombas. É essa a proposta de hoje. Pessoal, terminada a palestra, agora vamos diminuir um pouquinho a luz, que me pediram para fazer também a prece, para a gente fazer aquela vibração e já fazer o preparo, né, para depois ir para a Câmara de Paz, tá? Eu vou convidá-los novamente, para eles se sentirem à vontade para fechar os olhos. Prestar atenção na sua respiração, para que ela seja mais profunda e mais lenta. Prestar atenção agora no seu batimento cardíaco, para que ele esteja compassado, para que o seu coração esteja pulsando na frequência do bem e do amor. E que você volte sua atenção agora aos seus pensamentos, para que todos os seus pensamentos se voltem para o momento presente.
pensamento de humildade, para que nós estejamos realmente disponíveis e acolhedores para recebermos aquilo que a espiritualidade vem nos trazer neste momento. E que nós tenhamos um momento na nossa consciência que tudo aquilo que nós recebemos, todas as sementes do reino, da cura, da proteção, da orientação, do conforto, do alívio, tudo aquilo que a gente recebe neste momento como semente, que o solo fértil preparado da nossa alma possa germinar, possa florescer, e que como bons cultivadores a gente possa, ao sair daqui, levar todos esses benefícios e espalhar e expandir por todos os ambientes onde nós chegamos, com todas as pessoas com as quais a gente tem qualquer contato, e no maior tempo possível. Aproveitamos a oportunidade também para buscarmos a relação de amor e justiça do bom, do belo, do planeta Terra, para todos aqueles que necessitam muito mais de nós, aqueles que estão no profundo sofrimento, aqueles que estão no profundo perturbação, aqueles que estão vivendo momentos de dor, de angústia, de solidão, de dúvida, de desespero, onde quer que esses irmãos se encontrem, no estado encarnado ou desencarnado, que essas vibrações possam alcançá-los, que eles recebam aquilo que merecem e precisam neste momento. Agradecidos que estamos e dispostos que estamos a ser os soldados da luz e preparadores do bem, nós juntos faremos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a